Quem eram os filhos de Deus e filhos dos homens em Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4. Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4 nos diz: Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: O meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias estavam os nefilins da terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses nefilins eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Versão Almeida Revista e Atualizada. Há várias sugestões sobre quem possam ter sido os filhos de Deus, e porque os filhos que tiveram com as filhas dos homens resultaram em uma raça de gigantes. É o que a palavra nefilins parece indicar. As três principais opiniões sobre a identidade dos filhos de Deus são que, primeiro, eram anjos caídos, ou, segundo, eram poderosos governantes humanos, ou, terceiro, eles eram descendentes abençoados de Sete, em um casamento misto com descendentes decaídos de Caim. Dando força à opinião 1, está o fato de que, no Velho Testamento, a expressão filhos de Deus sempre se refere a anjos. Jó capítulo 1, verso 6, Jó capítulo 2, versículo 1 e Jó capítulo 38, versículo 7. Um problema em potencial comum é o fato de Mateus capítulo 22, versículo 30, indica que os anjos não se casam. A Bíblia não nos dá nenhum motivo para crermos que anjos tenham gênero masculino ou feminino ou tenham a capacidade de se reproduzir. As opiniões 2 e 3 não apresentam tal problema. A fragilidade das versões 2 e 3 é que o fato de seres humanos comuns, homens, casando-se com seres humanos comuns, mulheres, não dá conta do porquê de uma descendência de gigantes ou valentes homens de renome que houve na antiguidade. Mais tarde, porque Deus decidiria trazer à terra o dilúvio, Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 7, se nunca havia proibido que homens poderosos ou descendentes de Sete se casassem com mulheres comuns ou descendentes de Caim. O iminente julgamento de Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 7, está ligado com o que ocorreu em Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4. Somente o casamento obsceno e perverso de anjos caídos com mulheres humanas poderia justificar tão duro julgamento. O ponto fraco desta versão 1 é que Mateus capítulo 22, versículo 30, declara: Porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Contudo, esse ponto fraco, por nada que não diga o texto, pode ser derrubado. Anjos não podem se casar. Ao invés disto, indica somente que os anjos não se casam. Em segundo lugar, Mateus capítulo 22, versículo 30, se refere aos anjos no céu. Não está se referindo a anjos caídos que não se importam com a ordem criada por Deus e ativamente buscam maneiras de corromper o plano de Deus. O fato de que os santos anjos de Deus não se casam ou têm relações sexuais não significa o mesmo em relação a Satanás e seus demônios. Creio que a opinião 1 seja a opinião mais provável. Sim, é uma interessante contradição dizer que anjos não têm sexo e depois dizer que os filhos de Deus são anjos caídos que procriaram com mulheres humanas. Entretanto, enquanto os anjos são seres espirituais, Hebreus capítulo 1, versículo 14, eles podem tomar a forma humana e física. Marcos capítulo 16, versículo 5. Os homens de Sodoma e Gomorra quiseram ter relações sexuais com os dois anjos que estavam com Ló. Gênesis capítulo 19, versículos 1 a 5. É plausível que anjos sejam capazes de tomar a forma humana, até mesmo chegando ao ponto de ter a sexualidade humana, e possivelmente se reproduzirem. Porque os anjos caídos não fazem isto com mais frequência. Parece que Deus confinou na escuridão e em prisões eternas os anjos caídos que cometeram tão vil pecado, para que outros anjos caídos não fizessem o mesmo, como descrito em Judas capítulo 1, versículo 6.
Os primeiros intérpretes hebreus, apócrifos e escritos pseudos epígrafos são unânimes na opinião de que os anjos caídos são os filhos de Deus, mencionados em Gênesis capítulo 6, versículos de 1 a 4. Mas isto de maneira alguma fecha aqui este debate. Entretanto, a opinião de que Gênesis capítulo 6, versículos de 1 a 4, envolve anjos caídos tendo relações com mulheres humanas, tem uma forte base contextual, gramatical e histórica.